A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Querido, eu me lembro que no ano de 1998, no mês de dezembro de 98, na verdade, né? Eu estava passando aquele ano uma grande luta sentimental. Vivia deprimido, vivia angustiado, porque eu não conseguia encontrar, né, minha outra metade, né? A minha costela. E eu me lembro, querido, que naquela ocasião eu fui no monte orar sozinho, né? E ali eu abri o meu coração. Eu estava angustiado, estava deprimido, eu fui orar e eu falei: Deus, eu não quero mais uma namorada, eu quero agora uma esposa. E Deus foi tão bom comigo, querido, que em janeiro de 1999 eu conheci a pastora Milena e hoje, graças a Deus, a gente tem o fruto do nosso relacionamento, né? Que é a Isabela e o Gabriel. Querido, mas o que fazer quando nós estamos angustiados? Como nós vencemos a angústia? No livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, diz assim: Invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei e você me glorificará. Vou ler de novo. Invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Querido, antes da gente entrar então nesse assunto, nesse texto, eu gostaria primeiramente que você pegasse aí o seu celular, que você, talvez você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós, e seja também um missionário. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como que nós pregamos o evangelho? Levando a palavra de Deus pessoalmente ou hoje através da rede social, que é muito importante. Querido, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, aqui foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler o texto, Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Então, querido, aqui Salomão, ele deixou bem claro, Deus deu essa inspiração para ele, que tudo tem um tempo determinado por Deus. E que Deus é aquele que está no controle do tempo. A vida, querido, do ser humano, baseado nesse texto, ela é como as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Primavera, querido, simboliza, na primavera o dia está mais florido e as flores são bonitas. Então primavera representa aquela alegria, né, constante, Deus abençoando o trabalho, o casamento, a família. Depois que passa a primavera, logo vem o verão. O verão a gente vê aquele dia comprido, né? As noites são mais curtas, a gente vê os pássaros cantando, o céu azul aqui no Brasil, aquele calor, as pessoas gostam de pegar a família e ir para uma praia, enfim. Mas quando passa o verão, vem o outono. O outono, as folhas começam a cair, né? E parece que o dia fica mais escuro, parece que o dia não tem muita cor. E após o outono é um prelúdio que está vindo o quê? Pela frente, o inverno. E no inverno, querido, o inverno ele é rigoroso, o inverno é frio. Eu tenho um amigo meu, o Pedrinho, né, que mora em Toronto, no Canadá, há alguns anos, né, até, graças a Deus, agora já tem uma menina, nasceu canadense, né, lá em Toronto. E ele disse que eles trabalham no inverno, que o inverno é rigoroso no Canadá. Chega a 40 graus, querido, abaixo de zero, né? Só o Pedrinho mesmo para estar aguentando esse tanto frio, né? E, querido, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como que está a sua vida? Será que você está vivendo a primavera, o verão? Talvez já chegou o outono, que é um prelúdio. O outono representa que você está passando de uma estação para outra, ou seja, as coisas começou, estava tudo legal, tudo bem.
De repente, começou a vir o outono, as coisas começaram a ficar ruim, começou a ficar difícil o relacionamento com o filho, com a esposa, começou a faltar o dinheiro, a prestação, fiquei desempregado, começou a ter doença. Então isso é um prelúdio que está chegando o inverno. Aí chega o inverno, talvez você já está no inverno. O inverno, querido, é quando você vê que não tem mais saída. Você fala, olha, agora parece que é o meu fim. Parece que você não vê uma luz no fundo do túnel e parece que está dando tudo errado. Parece que Deus te abandonou. A sua oração, querido, no inverno é como a oração de Davi aqui no Salmo 13. Olha como Davi orava no inverno. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Será para sempre? Até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Talvez essa é a sua atitude. Talvez você está como Davi. Quando Davi estava enfrentando uma perseguição, ele achava que Deus tinha esquecido dele. Quando Davi estava enfrentando o inverno, a estação do inverno, ele falava que Deus tinha virado o rosto, que a tristeza ia consumir a sua alma, porque o pão de Davi era o pão das lágrimas, né? Mas, querido, talvez você pergunte, então, pastor, o que eu tenho que fazer? O que devemos fazer quando nós estamos angustiados, tristes? Querido, nós lemos o texto, Salmo 50. Invoca-me no dia da tua angústia. A Bíblia não está falando, querido, para você ficar chorando no dia da angústia. O choro faz parte, claro que faz parte, porque nós somos seres humanos. Quando a gente enfrenta uma situação muito difícil, a gente fica revoltado, a gente lamenta, como Davi no Salmo 13, né? A gente fica triste, a gente chora, tudo isso faz parte da nossa humanidade. Mas, querido, o choro não vai mudar nada. A palavra fala ali sobre Ana, que Ana ela não podia ter filho, que ela era estéril, e o marido dela naquele tempo era comum, ela arrumou um novo marido, uma nova esposa, né? Que era Penina. E a palavra de Deus diz que a Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. E aquilo consumia a Ana. A Ana ficava tão revoltada, tão triste, tão amargurada, que ela achava que Deus tinha esquecido dela, que Deus não estava sendo generoso com ela, que agora ela tinha uma rival dentro de casa, que a casa dela agora era um ambiente de guerra, um ambiente hostil. E ela não comia, estava ficando magricela, não comia. Uma vez por ano tinha o dia de Yom Kippur, as famílias reuniam em Jerusalém no templo para oferecer o seu sacrifício a Deus e pelo perdão da família. E a Ana, quando ia nessa festa, era uma festa porque depois do ritual de sacrifício, o sacerdote pegava uma parte do animal sacrificado e então as famílias faziam seus banquetes, né, cada um com o seu cordeiro ali que estava ali, que foi sacrificado. E interessante que a palavra fala que o Eucana dava uma porção grande para Ana, mas a Ana não tinha fome. A Ana não comia, ficava chorando. Entrava ano após ano, só choro. Aquilo não resolvia a situação de Ana. Então o que a Ana fez? A Ana falou, olha, não está mudando nada, então eu vou ter que mudar de atitude. Querido, quem quer coisa diferente, muda de atitude. Então, em vez de ficar chorando, a Ana foi orar. E quando ela foi no templo, que ela foi orar, ali o sacerdote viu a Ana orando, ela só movia os lábios, que era tanta tristeza, não tinha força para fazer uma oração alta, mas a palavra de Deus falou que quando o sacerdote viu, ele perguntou para ela, falou, olha, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, e de repente o sacerdote ele disse, olha, vá em paz, e que Deus conceda o desejo do teu coração. Então cumpriu esse salmo, invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei, eu te libertarei da angústia. Querido, lá no livro de Tiago, capítulo 5, olha o que diz, Tiago 5, sobre a angústia. Tiago 5,13. Tiago 5,13. Alguém de vocês está triste, sofrendo, angustiado? Faça oração. Aqui não está dizendo, Tiago não está falando que você tem que pedir oração. É muito importante a gente orar um pelos outros. A gente falou esses dias sobre intercessão. Tem até um vídeo aqui, depois a gente vai deixar aqui em cima para vocês verem. É um vídeo falando sobre o poder da intercessão. Mas, querido, é interessante que aqui Tiago está falando que quando a gente está sofrendo, está triste, a gente tem que orar. É você que tem que invocar a Deus. Você não tem que depender da oração. A Ana, ela foi orar. Ela não pediu oração para o sacerdote. Então, quando eu estou angustiado, que eu estou deprimido, você lembra que eu falei de 98? Estava deprimido, o que eu fiz? Eu fui pedir oração? Não, eu fui orar. E quando eu orei,
eu senti então o renovo, o consolo do Espírito Santo. E eu entendi que Deus então estava trabalhando em meu favor. Então o Tiago deixou bem claro que nós devemos orar quando nós estamos angustiados. Querido, quando nós estamos angustiados, nós temos que fazer como o profeta Elias. Aqui diz aqui, olha que interessante. Ó. Tiago 5, versículo de número 16. A parte B. Muito poder tem a oração, a súplica de um justo. Versículo 17, Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, mas sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva. O que Tiago quis dizer aqui, querido? Em primeiro lugar, que a oração ela tem muito poder. Em segundo lugar, quando ele fala sobre Elias, ele fala que Elias era um homem semelhante a nós mesmos, sujeito aos mesmos sentimentos. A palavra do Senhor diz que certa vez, Elias, depois que ele orou, que Deus mandou fogo ali no monte, consumindo o holocausto, e que depois ele orou, Deus mandou chuva. Então a palavra de Deus fala que o rei Acabe, ele foi até a sua casa e ele disse para a rainha Jezabel que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Elias, que Elias tinha orado e Deus não mandou chuva, mas que agora Elias tinha orado e que Deus tinha mandado chuva, mas que o profeta Elias tinha matado os sacerdotes de Baal que a rainha Jezabel servia. A rainha ficou tão furiosa que ela disse: hoje mesmo eu vou mandar cortar a cabeça de Elias. O mensageiro foi até Elias. Elias ficou tão triste, deprimido, com tanto medo da rainha, que ele começou a fugir para o deserto. Enquanto ele fugia no deserto, ele estava tão desgostoso, tão triste, tão deprimido, naquele calor do deserto, que Elias então deitou debaixo de um arbusto chamado zimbro, e ali estava tão desconsolado, tão deprimido, que Elias então orou ao Senhor. Quando a gente está angustiado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. Mas é interessante, querido, que quando a gente está alegre, a nossa oração é uma oração otimista. Mas quando a gente está triste, a nossa oração é uma oração pessimista. A oração de Elias era mais ou menos assim: Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Eles perseguiram e mataram alguns profetas e agora estão querendo a minha cabeça. Eles estão querendo me matar, mas eu não quero morrer na mão de Jezabel. Então, Senhor, tira a minha vida. É muito melhor morrer do que viver nessa situação, fugindo. Talvez você está assim também, querido. Você está falando: Deus, tira a minha vida. Você está tão deprimido, fala assim: é melhor morrer do que viver nessa situação. Querido, essa não é a solução. Mas a palavra do Senhor diz, querido, que Deus é tão gracioso com a gente, que quando a gente ora, mesmo uma oração pessimista, Deus ele responde a oração. Porque está escrito: invoca-me, Salmo 50:15, no dia da tua angústia, que eu te libertarei. E o resultado disso vai ser o quê? E tu me glorificarás. Depois que Elias orou, Deus enviou a resposta, um anjo veio, acordou Elias e falou: olha, o anjo veio com água e com pão na mão. E o anjo disse assim: ó, coma e beba, porque você não vai morrer, Elias. A jornada ainda é longa. Então, querido, engraçado que o pão representa na Bíblia, Jesus é o pão da vida. E a água, Jesus é a água da vida. Quando nós comemos do pão, que representa a presença de Deus, e quando nós bebemos da água da vida, nós sentimos fortalecidos. A palavra do Senhor, o pão, a palavra, e a presença de Deus, a água do Espírito Santo, traz consolo, traz fé e traz segurança em Deus. Então, quando ele comeu aquilo, ele caminhou e ele continua então a sua jornada como profeta. Só para concluir, querido, a palavra de hoje, nós devemos então agir como o profeta Elias. O que eu tenho que fazer quando eu estiver angustiado, pastor, quando eu estiver deprimido? Para concluir a mensagem de hoje, você tem que orar, você tem que clamar a Deus, você tem que invocar o nome do Senhor. A gente viu aqui, deixou bem claro aqui que nos Salmos, diz Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da tua angústia, que eu te livrarei. E o resultado disso vai ser o resultado de Elias, o meu resultado. Deus vai enviar a resposta, vai enviar o anjo com a resposta. E no final você vai glorificar o nome do Senhor. Querido, que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus permitir, com mais uma palavra de fé.